Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, esse aqui é o segundo giro de notícias dessa quarta-feira para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, essa instituição maravilhosa aqui, que tem muita briga, tem muita confusão, vocês vão ver durante o vídeo, mas é a instituição aí que a gente ama, que a gente aprendeu a gostar, enfim, e que a gente não consegue ficar sem. Hoje vamos falar ainda sobre as polêmicas da eleição do Vasco da Gama, porque tem fato novo. No vídeo de ontem eu já tinha dito aí sobre o burburinho que estava rolando de uma terceira eleição. E hoje aí as partes envolvidas comentaram sobre. Teve declaração do Jorge Salgado, teve declaração do Levenciano e teve também declaração do Mussa sobre essa possibilidade de uma terceira eleição, caso a justiça assim determine. Então, vamos conversar sobre isso depois da vinheta e depois também que você deixar aí o seu like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de eleição do Vasco. E o assunto da eleição é sempre muito confuso, né? Por isso eu vou tentar aqui ser o mais didático possível. É difícil para compreender, eliminar para lá, eliminar para cá, é nota oficial daqui, é carta aberta de lá, enfim, é petição aqui, é petição lá, é muita coisa e acaba que nada se resolve, né? No fim das contas o torcedor não sabe quem vai assumir o clube em janeiro. No momento a eleição que vale é a eleição do dia 7, onde o Leven foi o vencedor, é a eleição que a justiça neste momento considera como válida, mas o Vasco ainda não proclamou lá no seu site oficial essa eleição do dia 7 como a válida. A que está proclamada lá, que foi postada, foi do dia 14, quando o Jorge Salgado foi o vencedor. Ontem o Alexandre Campelo deu uma coletiva, né, onde saiu, ele também atirou para todos os lados e ali sugeriu até um tirateima, né, uma terceira eleição entre Levenciano e Jorge Salgado. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso e vi que muita gente ali achou, ih, tá inventando história, não sei o que. Galera, aqui eu não invento nada não, eu pego o que tá acontecendo e falo, né? Isso não quer dizer que eu concorde ou que eu discorde, eu apenas aqui passo a informação do que tá acontecendo. E ontem o Campelo tinha dado essa sugestão aí de uma terceira eleição. E hoje os candidatos falaram sobre isso, né? As partes envolvidas falaram sobre isso. Tanto o Levenciano quanto o Jorge Salgado e também o Mussa, presidente da Assembleia Geral, que organiza as eleições do Vasco da Gama. Então vamos aqui ver o que cada um deles falou sobre essa história de mais uma eleição. Será que isso é possível? Bom, hoje o presidente da Assembleia Geral do Vasco, o Mussa, divulgou uma nota onde fez muitas críticas ao Alexandre Campelo, né? E também criticou o Levenciano e apresentou ali, entre aspas, uma proposta de conciliação, dizendo que não irá se opor a uma intervenção judicial para a realização de uma nova eleição no Vasco da Gama com data e formatos definidos pela Justiça. Importante deixar claro aqui, o Mussa não está sugerindo uma nova eleição, falando, ó galera, vamos fazer uma nova eleição. Ele está dizendo que caso a Justiça determine que tenha uma nova eleição, ele, como presidente da Assembleia Geral, não se opõe, ele é favorável até a ter uma nova eleição. Acho que o ponto correto a dizer é esse, o Mussa é favorável a ter uma nova eleição, caso a Justiça assim determine. Na nota ele diz com as seguintes palavras, abre aspas aqui, não se oporia e apenas nessa situação a designação de um interventor judicial para cuidar especificamente da convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária, com poderes plenos para dar sequência ao processo eleitoral, definindo data próxima e formato de votação. Então ele meio que colocou ali no colo da Justiça, né? Se a Justiça definir aí se a votação é online, presencial, híbrida, enfim, pombo correio, se o que a Justiça definir ali para ele, ele falou que não vai se opor, caso a Justiça queira uma nova eleição. Lembrando que essa hipótese de um terceiro turno, né, uma terceira eleição no Vasco, só será possível caso ocorra mesmo por uma via judicial, né? Já que o Estatuto do Vasco da Gama determina que a eleição seja realizada na primeira quinzena de novembro, que foi o que aconteceu, né? No dia 7 o Leven venceu a eleição presencial
E no dia 14 teve outra eleição onde o Jorge Salgado venceu ali de forma online, e agora as chapas contestam, né? A chapa do Jorge Salgado alega que a eleição presidencial tinha erros, tinha vícios, e a chapa do Levenciano alega que a eleição foi feita de maneira transparente, que todos participaram da mesma forma, tiveram ali a mesma oportunidade ali para todo mundo. Alega que os candidatos chamaram seus eleitores, enfim, e não participou da eleição do dia 14 porque, segundo o Levenciano, na opinião dele, ele já é o vencedor da eleição que valeu no Vasco da Gama e não tinha por que participar de uma outra eleição. Vale lembrar também que o mandato do Alexandre Campelo vai até janeiro de 2021, né? Não entra agora, o presidente que a justiça determinar não vai entrar agora de uma vez. É só em janeiro. O que seria importante agora essa definição é para ter uma transição mais tranquila, né? A gente esperava uma transição tranquila, o que a gente já sabe que não vai ter, já que tá toda essa confusão aí de disputa judicial para lá e para cá. E o Alexandre Campelo, como eu já disse no vídeo de ontem, como ele disse na coletiva de ontem, ele também não é contra uma terceira eleição, ele é a favor de ter uma terceira eleição. E será o que Levenciano e Jorge Salgado acham, né, dessa hipótese de uma terceira eleição? Será que eles são favoráveis? Óbvio que a resposta, pelo menos o que eles demonstram e falam na imprensa, é de que não são favoráveis a uma terceira eleição. Vamos começar aqui com o que disse o Jorge Salgado, porque a declaração do Leven foi assim um soltando o verbo, né? Chegou ali de voadora respondendo, sem papas na língua. Então vamos aqui ao que disse Jorge Salgado, né? Ele não concorda com uma nova eleição, mas diz que acatará o que a justiça definir. Abre aspas para Jorge Salgado. Acredito plenamente na correção e idoneidade da eleição do dia 14 perante a justiça. Assim como o próprio presidente da diretoria administrativa deixou claro ontem, foram flagrantes as irregularidades da primeira eleição, do dia 7. Ainda assim, qualquer que seja outra decisão da justiça, acataremos, como sempre fizemos ao longo deste processo. O Vasco precisa seguir o seu caminho. Mantenho a serenidade e meu compromisso de responsabilidade para com a instituição. Então, o Jorge Salgado diz ali que é contra uma nova eleição, mas também fica ali nas entrelinhas, né, que se tiver uma nova eleição, para ele tá bom, e que aceitaria o que a justiça determinasse. Com o Levenciano já não é bem assim. O Leven foi curto e grosso, né, a resposta que ele deu. Créditos aqui tanto para a fala do Jorge Salgado quanto para o Levenciano. Créditos aqui para o Bruno Braz da UOL, foi ele que coletou aqui essas aspas, né? Ele, depois que o Mussa publicou a nota ali se dizendo favorável a uma nova eleição caso a justiça determinasse, ele foi atrás para saber o que pensava Salgado e Levenciano. E o Leven disse o seguinte, abre aspas, o golpe continua, chance zero de eu aceitar ou participar disso. Já houve eleição e fui o vencedor nas urnas e na justiça. Desistam de golpe, tenham vergonha na cara. Então, o Leven foi curto e grosso dizendo que não aceita, que ele é o novo presidente e que ele não vai aceitar se submeter a uma nova outra eleição. Clima muito quente no Vasco da Gama e sem perspectiva de que exista um consenso, de que as partes vão chegar num acordo, enfim. A justiça vai ter que determinar mesmo o que vai acontecer. Neste momento está valendo a eleição do dia 7, né? A eleição que o Levenciano venceu lá em São Januário de forma presencial. Vamos ver quem será homologado o presidente do Vasco da Gama. E eu vou ficando por aqui. Clima chato, clima quente, e amanhã tem jogo, né? Amanhã eu volto aqui para falar sobre Vasco e Fortaleza em São Januário, esse jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco pode chegar na 10ª colocação. Tamo junto, um grande abraço, deixa aí seu like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima.